Então, vai entrar aí para vocês a apresentação sobre seleção. Exibindo. Então, como eu falei antes, a seleção, ela é a continuidade do processo de recrutamento, faz parte também do subsistema de RH chamado provisão, porque se refere à entrada de pessoas dentro da organização, ou seja, prover a empresa de pessoas que ela precisa, né, para fazer as suas atividades. Vamos lá. Então, o que é a seleção? A seleção, a gente pode dizer que é um processo de escolha dentre os candidatos recrutados, daqueles mais adequados aos cargos em aberto. E é um processo de comparação entre duas variáveis. A primeira, os requisitos exigidos pelo cargo. E isso vem daquele assunto que a gente já estudou, chamado descrição e análise de cargo, lembram? E a gente vai comparar com o quê? Com as características que os candidatos que se interessaram, que se apresentaram, possuem. E aí que entram as técnicas de seleção. Então, a gente vai fazer esse processo de comparação, o que a empresa está pedindo, o que as pessoas apresentam, e poder escolher aquelas que são mais compatíveis, mais aptas para os cargos que foram ofertados. Bem simples. Existe um pressuposto que sustenta esse processo de seleção de pessoal, de que o desempenho futuro do indivíduo pode ser prognosticado a partir da análise da sua experiência, da avaliação de seus conhecimentos e da análise das suas características pessoais passadas e presentes. O que significa isso? Partimos do pressuposto que o desempenho que o indivíduo vai ter na nossa empresa tem muito a ver com o que ele está trazendo com ele, ou seja, com o que ele já fez, com a experiência que ele teve em outros locais, com o conhecimento que ele apresenta para a gente e com as características que ele possui também. Então, a gente parte do princípio, né? Por exemplo, se a pessoa teve uma carreira de sucesso, teve boas experiências de trabalho e tal, que ela poderá continuar tendo na nossa organização. Então, porque não se tem uma bola de cristal, né? Se tivesse uma bola de cristal, a gente ia colocar na frente do candidato e ia ver, a pessoa vai dar certo, não vai dar certo, né? É o melhor funcionário, mas a gente não tem. Então, a gente tem que partir de algum ponto. E esse ponto é olhar para o passado do indivíduo e para o presente, como ele está se apresentando no momento, já que a gente não tem como olhar para o futuro. Então, a seleção é um processo de decisão. Eu posso ter 3 situações que podem acontecer nesse processo. A primeira delas é a chamada de modelo de colocação. Quando eu tenho uma vaga sendo ofertada e um candidato somente se apresenta. Não sei se vocês já viram essa situação, mas pode acontecer. Então, eu tenho uma vaga e apareceu apenas uma pessoa. Qual é a decisão que eu devo tomar? Ela é uma decisão muito simples. Ou eu contrato essa pessoa, ou eu não contrato. E aí eu vou reabrir o processo. Lembram lá do fluxo do recrutamento e seleção, que quando a gente tem que se questionar os motivos, quando o processo não dá certo, quando a gente não consegue aquele candidato ideal, e aí vou ter que refazer. Agora, se o candidato apresentou um bom perfil, tem os requisitos que eu estou solicitando, por que não? Né? Então, eu já vou convidá-lo e fazer a contratação dessa pessoa, se assim ela desejar. Então, isso é chamado colocação, como se eu simplesmente colocasse a pessoa naquela vaga que está sendo disponibilizada. Depois nós temos o modelo de seleção, que é o mais comum. Vários candidatos para uma vaga. Aí eu tenho que usar as técnicas de seleção, porque eu vou ter que fazer a escolha. Tá? Então, aí já começa a complicar, não é um processo simples. Eu vou ter que tentar ter certeza, ou uma maior certeza possível, de que eu escolhi a pessoa mais apta. Mas posso ter também um modelo de classificação, quando eu tenho vários candidatos e várias vagas de um mesmo cargo. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que criar uma espécie de um ranking, né? Colocar então o primeiro colocado, segundo, terceiro, e aí conforme o número de vagas, o que eu vou fazer? Vou chamando as pessoas. Isso é muito comum em concurso público, mas eu posso utilizar também na iniciativa privada.
De repente, eu vou abrir uma loja e preciso de 5 vendedores. Apareceram vários candidatos. Eu vou ter que ranqueá-los para poder chamá-los, né? Então, eu chamo o primeiro, para a primeira vaga, o segundo, o terceiro e assim por diante. E eu posso já deixar as pessoas ranqueadas, porque se algum candidato classificado desistir, eu vou ter que chamar outro. Se abrir uma nova vaga, logo em seguida, eu posso aproveitar aquele processo, não preciso gastar e fazer tudo de novo, porque é um processo que ainda está atual, né? E com isso eu ganho agilidade e economizo também. Então, o modelo de classificação, ele é bem interessante, né, de se utilizar. E agora entramos nas técnicas. Aí a gente tem bastante coisa para conversar. A técnica mais comum, que vocês já devem ter passado, inclusive, algumas vezes, é a entrevista. Né? Entrevista tem vários tipos. É que tem gente chegando aí. Um minutinho. Ok. Então, a entrevista tem vários tipos. Eu posso ter, por exemplo, uma entrevista mais psicológica, ou seja, para ver mais a questão do perfil. Então, eu vou conversar com o candidato, ou eu, ou outra pessoa, enfim, para buscar averiguar a qualificação, potencial, os conhecimentos, a motivação dele para o cargo, por que aquela pessoa quer aquela vaga, tá? Se ela tem a qualificação que a empresa espera, né? Ter também um pouco do ponto de vista da personalidade daquela pessoa, as características. Posso utilizar um psicólogo para fazer essa entrevista. É uma possibilidade, né? O psicólogo é o profissional que tem uma maior que tem a formação, um maior conhecimento para fazer essa atividade. Mas eu posso também, sendo uma pessoa da área da administração, fazer uma entrevista com esse objetivo. Claro que eu não vou conseguir fazer uma análise psicológica da pessoa, mas algumas características, né, eu vou conseguir, pelo mínimo, conhecer aquele candidato para verificar se o candidato tem o mínimo que a empresa está pedindo. Então, esse é um aspecto. O outro é fazer uma entrevista técnica. Aqui, em geral, entra o chefe do setor, que é a pessoa que conhece o serviço que o candidato vai desempenhar quando for contratado. Então, esse tipo de entrevista visa detectar a qualificação técnica do candidato, que é para ver se realmente a pessoa vai saber fazer aquele trabalho, se ela vai ter condição. E eu posso ter uma entrevista mista, que é fundir as duas modalidades anteriores numa única oportunidade. Então, posso ter numa única ocasião o chefe do setor e a pessoa do recursos humanos ou o psicólogo juntos entrevistando os candidatos. E aí, para as entrevistas, é interessante que você tenha um roteiro de entrevista, que são as perguntas. Perguntar as mesmas coisas para as diferentes pessoas, para poder comparar. Não pode aparecer um candidato, eu faço uma pergunta, daí chega outro candidato, faço outra pergunta, como é que eu vou comparar depois? Né? Então, eu tenho que ter um mesmo roteiro. E aí, entrevista tem as várias possibilidades. Eu posso, como eu falei antes, juntar tudo numa única ocasião. Eu posso ter baterias de entrevista, então, várias fases no processo seletivo. Então, primeiro faz uma entrevista com o psicólogo, depois vai lá com a pessoa do RH, depois com a chefia, depois com não sei quem. Né? Então, eu posso ir ranqueando as pessoas, ou quem passa numa determinada etapa, eu chamo para uma outra etapa. Então, tudo isso tem que ser planejado antes de começar o processo. Nas entrevistas, em geral, o que se pergunta, né? Um pouco da formação acadêmica, da atualização do candidato, características pessoais, profissionais, o que a pessoa quer, né? Quais são os objetivos, o que ela espera para a sua carreira, suas aspirações, interesse na vaga, interesse na empresa que está ofertando a vaga, e muitas vezes também questões sobre vida pessoal e hobbies, o que às vezes a gente pode até considerar que seja um pouco invasivo, mas o objetivo de se perguntar sobre vida pessoal e hobbies é para entender o estilo de vida daquela pessoa, para ver se combina com o que a empresa tem a oferecer para ela. E os hobbies, né, que são aquelas atividades que a gente faz, em geral, de nosso gosto,
nas nossas horas vagas de lazer, dizem muito sobre a nossa personalidade. Então, por exemplo, pessoas mais aventureiras, que gostam de ser desafiadas, de correr risco, provavelmente vão ter uma afinidade com esportes radicais. Pessoas que são mais minuciosas, que gostam de atividades de concentração, mais detalhistas, talvez se identifiquem mais com trabalhos manuais, e por aí vai. Não quer dizer que vai dar, assim, uma noção geral da pessoa, né, que a gente vai ter todos os detalhes, mas dá pistas, né, então, muitas vezes se pergunta sobre hobbies por causa disso, né, para ver as características pessoais e se isso fecha com a vaga que está sendo ofertada, ou que candidato que combina mais, tá? As etapas da entrevista, então, como é que acontece esse processo? Quando a gente é candidato, a gente está ali na frente do entrevistador e a gente só vê aquele momento, né, que é o momento daquela batelada de perguntas e que a gente vai respondendo. Mas quando a gente está do outro lado da mesa e nós preparamos a seleção, e é interessante que vocês, como futuros profissionais da administração, comecem a desenvolver essa visão também, né, do empresário, do pessoal administrativo da empresa que vai fazer esse processo. A gente tem uma série de etapas a cumprir. Então, a primeira etapa é preparar a entrevista, ter o roteiro, ter agendado com as pessoas direitinho, cada um no seu horário. Hoje em dia, em época de pandemia, muitas entrevistas, elas não ocorrem mais presencialmente, elas têm sido feitas, mediadas por computador, então tem que deixar tudo certo, tudo organizado, preparar o ambiente, se for presencial, o ambiente físico, né? Se for virtual, toda a tecnologia que vai ser utilizada. Aí, no dia e no horário marcado, fazer a entrevista, que é o processamento, e no final é o fechamento, né? O que é o fechamento da entrevista? Agradecer pela disponibilidade do candidato, informar qual vai ser a etapa seguinte, né? E muitas vezes isso não acontece, né? A gente sai de uma entrevista sem saber nada, e aí, né, vão ter outras etapas, não vão ter outras etapas, terminou por ali, se for aprovada vão me ligar, enfim. Então, é interessante quando a gente está trabalhando no RH, que a gente dê um retorno para a pessoa, né, que a gente informe, olha, a gente está fazendo nessa semana todas as entrevistas, na próxima semana a gente já vai ter o resultado, se você for chamado para a próxima etapa, nós entraremos em contato, se nós não entrarmos é porque você não foi, enfim, dá um retorno para a pessoa saber o que vai acontecer dali para frente, isso é bem importante. E aí, quando a pessoa sai da sala ou deixa a entrevista, é o momento de avaliação. Então, se a gente tem ali já alguma forma de anotação, uma planilha, alguma coisa assim, naquele momento já se faz uma avaliação do candidato, né, para verificar se ele tem os requisitos mínimos, se ele segue no processo, se ele não segue no processo, ou se aquela entrevista é já o final do processo seletivo, se a pessoa vai ser selecionada ou não, ou qual o seu ranqueamento, se for feita uma lista de classificação. Então, é o momento mais importante de todo esse processo. E a gente, quando é candidato, a gente não vê isso porque a gente já foi embora, né? Então, a gente muitas vezes não sabe que quando a gente saiu é quando ocorre essa avaliação. Vamos passar agora para os testes. Testes também são técnicas muito populares e tem vários tipos de testes e com diferentes objetivos. O primeiro tipo são os testes psicológicos. Eles visam identificar a capacidade intelectual, que é o nível mental, e os diversos traços determinados tanto pelo caráter, que são os traços adquiridos, ou pelo temperamento, que são os traços inatos. Então, quem aplica ou quem avalia um teste psicológico, aí sim é o psicólogo, né? Nós não temos a formação, a competência para fazer análise desse tipo de teste. Mas se nós que estamos organizando esse processo julgarmos que é importante que ocorra um teste psicológico nos nossos candidatos, o que a gente vai fazer? Nós vamos contratar um psicólogo, uma empresa de consultoria especializada, que tenha profissionais que apliquem esses testes e façam avaliação. Às vezes o teste ele pode ser aplicado no sentido de ser entregue ao candidato por um outro profissional, mas quem vai fazer a avaliação
deste teste psicológico vai ser o psicólogo. E aí, né, quando a gente fala de testes psicológicos, em geral, os alunos questionam algumas coisas, porque a gente não entende muito bem como é que é feita a avaliação desse tipo de teste, do tipo, aqueles com desenhos, tem que colocar chão, se pode ser bonequinho de pauzinho, tem que desenhar uma pessoa na chuva, daí é para botar o guarda-chuva, não é para botar o guarda-chuva. Então, são algumas dúvidas, assim, e eu vou dizer que não tem certo e errado, na verdade, os nossos traços e como a gente responde a esses testes vão dar, na verdade, características nossas, e não um certo e errado, né? Então, às vezes, a gente acha que ficou de fora porque não botou o chão no desenho, mas não quer dizer, na verdade, esses testes, eles compõem um todo, então eles não dão uma resposta ali única sobre o perfil do candidato, eles dão também uma pista, mas eles são combinados com outras técnicas para ir verificar se o candidato vai para uma nova etapa, se ele segue adiante no processo ou não, tá? Então eu não tenho, assim, muito a falar para você, porque eu não sou psicóloga, também não é esse o objetivo, mas a gente poder entender que esses testes, eles revelam características da pessoa, né, e capacidades, por exemplo, nível de atenção, nível de concentração, criatividade, pessoa que é mais concreta ou mais abstrata, capacidade de comunicação, de liderança, enfim, características, e aí vai ser fazer o batimento com aquilo que está lá colocado na descrição do cargo como características desejáveis, né, para que as pessoas apresentem. Na verdade, é isso. Depois nós temos os testes práticos, que eles se referem a habilidades técnicas, ao conhecimento. Então, por exemplo, se eu tenho um salão de beleza e eu estou contratando uma manicure para o meu salão, o que seria um teste prático? Eu pedi para ela fazer a unha de alguém ali e eu avaliar como é o trabalho dela. É bem prático mesmo. Se eu tenho ali estou contratando um funcionário administrativo que vai precisar utilizar muito computador e tal, ou eu tenho que fazer digitação de documentos, o que eu vou pedir para ele? Para que ele, né, faça ali, a gente faz uma simulação ali e ele digite um documento. Se eu vou contratar um professor, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele ministrar uma mini aula para eu avaliar como seria. Então, o teste prático é um pouco, assim, do trabalho mesmo, né, para poder avaliar a qualidade do trabalho, o conhecimento que a pessoa tem, a habilidade dela mesmo, bem prático. Claro que não vamos pensar assim, eu sei que tem empresas que abusam, do tipo, vamos deixar a pessoa trabalhando um mês ali, de graça, né, para testá-la. Não é esse o objetivo, gente. O teste prático é um teste ali, 1, 2 horinhas, alguns minutos, não é para fazer trabalho escravo das pessoas, porque eu já ouvi muito caso assim, né, vamos deixar a pessoa ali uma semana testando, né, não paga nem a passagem, nem a comida, nem nada, não está contratada, aí é trabalho escravo. O teste prático, ele deve ser ali um pequeno horário pontual, como uma parte do processo seletivo, e se a pessoa for contratada, aí sim, ela vai fazer o exame médico, ela vai ingressar na organização e vai ter o contrato de experiência para avaliar ela. Aí é uma outra questão, tá? Então, a gente, às vezes, tem empresas muito mal intencionadas que confundem, né, propositalmente, essa questão dos testes com aproveitar o trabalho da pessoa. E isso, elas correm numa insegurança jurídica muito grande, porque a pessoa pode entrar ali com uma ação trabalhista, requerer vínculo, ela pode ter um acidente de trabalho e a empresa se complicar, porque está usando uma pessoa que não está nem contratada, nem apta, não passou nem por exame médico, então é muito complicado. Cuidado com isso aí, tá? Outra tipologia é os testes situacionais. O nome já diz situação. Então, eu vou colocar questões, seja oral ou por escrito, simulando situações reais do dia a dia. Então, eu vou colocar lá para a pessoa, candidato, se acontecesse tal e tal situação, o que você faria? E aí a pessoa vai me dizer, ou vai me escrever. E eu vou avaliar, né, qual é o posicionamento dela, e se aquele posicionamento seria o esperado pela empresa, tá? Então, eu estou colocando uma situação para avaliar como ela sairia.
E nós temos também os testes de conhecimentos teóricos. Então, esses testes, eles vão avaliar o grau de conhecimento, é a famosa provinha. Né? Então, eu vou dar ali uma provinha de português, eu vou dar uma provinha de legislação, de informática, de algum conhecimento lá de produtos e serviços, enfim, alguma coisa que eu queira ter que os candidatos tenham um conhecimento mínimo, um certo nível, para seguir no processo seletivo. Em concurso público, essa é a técnica mais comum, né? Então, eu faço testes de conhecimentos para avaliar os candidatos, e aí o que eu tenho? O ranking, né? Que é o primeiro colocado, segundo colocado, né, e por aí vai. Outra técnica de seleção é a famosa dinâmica de grupo. Tá? Então, a dinâmica de grupo consiste na interação de vários candidatos sob a coordenação do selecionador, buscando colocá-los diante de situações onde eles terão de demonstrar a sua forma de reação. Então, ali a gente tem vários candidatos, tem um selecionador, normalmente tem algum ajudante para ajudar a coordenar o grupo, e eu vou passar uma dinâmica, né, alguma atividade para que aquele grupo faça. E aí, o que eu vou avaliar? Questões também comportamentais, relacionamento, liderança, iniciativa, comunicação, trabalho em equipe, e por aí vai, né? Bom, aplicar a dinâmica de grupo isso tem que ser feito por alguém que tenha, assim, conhecimento e experiência para fazer isso, né? Porque senão a gente corre o risco de estar utilizando ali o tempo dos candidatos, enfim, e não chegar a lugar nenhum. Então, em geral, tem também um profissional psicólogo ou alguém com muita experiência nessa área para ajudar a fazer a dinâmica de grupo. Tá? Então, aí tem várias. Eu já participei de numa certa ocasião, que os candidatos eram divididos em grupos, e em cada grupo recebia materiais, sucatas, no caso, e cada grupo tinha que montar uma fábrica de sucatas, né, com aquelas sucatas. Bom, claro que não era avaliado o resultado ali da fábrica em si, né? Mas como aquele grupo trabalhou dentro de um tempo determinado pelo selecionador, como aquelas pessoas trabalharam juntas. Então, quem teve mais liderança, quem foi a pessoa mandona, quem ficou mais apático, quem teve iniciativa, enfim, provavelmente, né, essas questões mais comportamentais que estavam sendo avaliadas naquele momento. E aí eu trouxe para vocês também, já que a gente está falando de seleção, né, e também alguns colegas me pediram algumas dicas e tal, falar um pouquinho sobre o currículo, porque o currículo profissional, ele é o link entre o recrutamento e a seleção. Então, através do currículo, né, os candidatos se apresentam, atendem àquela propaganda que foi colocada da vaga, e aí já começa o processo seletivo. Então, a própria triagem de currículos inicial já pode ser considerada a primeira fase de um processo seletivo. Qual é o termo correto que se utiliza, né? Ou a gente usa a palavra em língua portuguesa, que é currículo ou currículo profissional, ou eu utilizo o termo em latim, que é o curriculum vitae, que significa o currículo de vida, que é o currículo profissional. Tanto faz. Se eu vou criar o meu documento de currículo, eu já vi vários currículos com o título lá, currículum vitae. Mas isso não precisa, né? Eu posso colocar como título o próprio nome do candidato, tá? Então, isso já ocupa espaço, já fica visualmente mais harmônico, mas não é errado colocar, se a pessoa quer colocar lá currículo como título, currículum vitae, ela pode colocar, não tem problema nenhum. O que é o currículo? Do nosso ponto de vista, enquanto candidatos, é a nossa propaganda, porque a gente está vendendo a nossa força de trabalho. Então, a gente tem que ter uma abordagem bem de marketing mesmo, ou seja, conquistar o cliente, que é o selecionador. Nosso currículo tem que chamar a atenção do selecionador para que a gente siga, né, no processo seletivo. Então, no mínimo, tem que ter os requisitos que esse selecionador está buscando e tornar esse currículo atraente. Então, por exemplo, destacando o que pode ser mais relevante para aquela vaga. Em geral, um currículo profissional, ele tem a seguinte estrutura. Nós apresentamos alguns dados pessoais, como nome, endereço, forma de contato, os objetivos pretendidos, que são ou o cargo ou a posição. Então, por exemplo, objetivo, área administrativa.
é um objetivo. Significa que aquele currículo ele, né, vai ser direcionado para aquela área. Ou eu coloco lá, objetivo, cargo, secretária. Também já vai focando para aquele cargo. Isso facilita muito para o selecionador. Então, já ajuda, né, a gente quase que, não vou dizer garantir, mas colabora para o nosso currículo ir para a pilha daqueles currículos, né, que vão seguir no processo. Depois, a formação, então, os cursos, né, sempre colocando, em geral, o mais recente ou de nível mais alto primeiro e depois, na sequência, os mais antigos. A experiência também, sempre colocando as mais atuais, as mais recentes primeiro e seguindo com as mais antigas. Não preciso, se eu tenho muitas experiências, não preciso colocar todas, mas eu posso colocar só as mais relevantes para aquela vaga que está sendo colocada. Tá? Habilidades e qualificações profissionais, aí é um campo bem livre, posso botar características pessoais, posso colocar outros cursos que não são de formação profissional, posso colocar idiomas, enfim, trabalho voluntário, o que quiser, né? É importante que sejam questões que sejam interessantes, né, relevantes para aquela vaga. Então, o ideal seria a gente ter um currículo personalizado para cada vaga para a qual a gente está se candidatando, porque aí a gente foca mais e tem mais chance de o nosso currículo seguir no processo seletivo. E, em geral, é isso que se busca. O currículo ele deve sempre demonstrar as realizações sem ser tendencioso ou exagerado. Então, cuidado com aqueles super currículos, né? Então, isso também pode dar o efeito contrário, o selecionador ficar desconfiado que a pessoa está mentindo, uma coisa assim. Não omitir dados importantes, incluir também datas de ingresso e de saída de empregos anteriores. Não precisa ser o dia, mês e ano, mas pelo menos o mês e o ano, tá? Então, a pessoa trabalhou de abril de 2015 a setembro de 2016. Então, já dá uma noção para o selecionador. Isso é bem importante. Normalmente são analisados o crescimento pelos cargos, nível das empresas, as datas, eventuais guinadas na profissão, que isso pode acontecer também, né? Então, a pessoa, de repente, ela está vendo por um caminho e aconteceu alguma coisa, ela fez um curso, enfim, alguma mudança na vida dela, e ela tomou um outro caminho, não tem problema nenhum. Locais de trabalho e principalmente o que a pessoa já fez, né, as realizações. O aspecto educacional, se tem correspondência com o perfil exigido, isso é básico. A consistência geral dos dados, redação, organização e português. Então, sempre é legal que a gente peça para um amigo, um conhecido, dar uma revisada no nosso currículo, porque a gente pode estar cometendo algum erro, enfim, alguma coisa que a gente não percebeu, e alguém de fora pode perceber e nos dar uma dica para a gente melhorar o nosso currículo. Outras dúvidas que se apresentam. Foto, eu sempre digo, se o anúncio solicitar, senão foto é algo totalmente dispensável, né? Não faz sentido nenhum no mundo atual, a não ser que seja um currículo para modelo. Fora isso, não faz sentido nenhum, né, solicitar foto, e a gente sabe que algumas empresas solicitam, e isso pode até, sei lá, como é que eu vou dizer assim, ter uma postura preconceituosa, né, com os candidatos. E foto também é muito relativo, né, eu posso botar uma foto que eu tô com uma alta produção, e passei o Photoshop em cima, e maquiei a foto, então é uma coisa que não faz muito sentido. Pretensão salarial. Se o anúncio solicitar, se não, também não precisa. Quanto que eu coloco lá, né? Bom, a dica vai ter que ser pesquisar, e pode botar uma faixa, por exemplo, de 1.500 a 2.500 a negociar, ou de 1.500 a 2.500 reais, dependendo dos benefícios, ou conforme os benefícios oferecidos. Então, colocar uma faixa, também eu posso pesquisar, né, ou colocar mesmo o quanto, né, o mínimo de tanto que eu gostaria de ganhar, e por menos desse valor eu não aceito, enfim, né. As empresas que pedem a pretensão salarial é porque elas têm uma margem para negociação, porque a empresa que tem já o seu salário fechado,
ou não vai pedir pretensão salarial, ou até vai pedir só para ver se o que a pessoa coloca está dentro daquilo que ela vai oferecer, né? Então, e muitos trabalhos também hoje também não pedem, porque é meio que tabelado, assim, né? O mercado está meio assim que as empresas pagam quase que, dependendo do porte, do tipo de negócio, elas pagam muito parecidas, né? Então, não tem sido mais tão solicitado como antigamente. Número de páginas, isso é importante, no máximo 2, porque ninguém tem tempo para ficar lendo uma bíblia, que é um currículo do candidato. Então, a gente também tem que ter objetividade para colocar só aquilo que é relevante em, no máximo 2 páginas. Carta de apresentação, em separado. Hoje, se a gente manda, por exemplo, por e-mail, o próprio corpo do e-mail, o texto do e-mail, já é uma espécie de carta de apresentação, e é algo sucinto, do tipo, boa tarde, bom dia, estou enviando em anexo o currículo para a vaga tal, 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 estou à disposição, e é isso, não tem muito detalhe, porque, na verdade, o que vai se buscar de dados é o que está dentro do currículo, né? Então, não se seleciona pela carta de apresentação, se seleciona pelo currículo. Referências, depende do cargo. Então, se o anúncio pediu, né, com referências, a gente vai colocar, então, as nossas referências. Então, a gente tem que pesquisar o que aquela empresa valoriza, o que ela pede, por isso que é interessante a gente ter um currículo personalizado para cada vaga de cada local que a gente está se candidatando. Então, a dica sempre é investigar antes, se preparar, pesquisar, para poder ter um currículo mais compatível com a vaga que a gente está se candidatando. Então, essa segunda parte, né, eu trouxe um pouco mais do ponto de vista dos candidatos, e a primeira parte foi mais do ponto de vista empresarial, né, o que está por trás desse processo. Então, agora a gente fecha aqui a apresentação, vou interromper a gravação, e a gente já vai abrir para o nosso debate e para os nossos comentários.